Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações a noite de hoje. Sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba, hoje terça-feira, dia 21 de maio, estamos quase finalizando esse mês de maio. Quero agradecer mais uma vez a todos que têm acompanhado as nossas palestras online, pelos nossos canais oficiais de transmissão, youtube.com/Jefa Sorocaba, facebook.com/Jefa Só e no nosso site também, jefasorocaba.com, todas as nossas palestras estão lá gravadas, o pessoal pode acompanhar, pode assistir, rever alguma palestra que já tenha assistido. Agradecemos muito quem tem encaminhado as nossas palestras para amigos, para parentes, mandando o link das nossas palestras, que aí a gente divulga cada vez mais o Espiritismo, divulga cada vez mais a nossa mensagem do bem aqui. O nosso intuito aqui sempre é divulgar essa mensagem do bem, essa mensagem espírita, a mensagem dos animais, que o nosso centro tem esse viés, essa característica de falar sobre os animais. Então agradecemos todo mundo que tem nos ajudado, todo mundo que tem compartilhado os nossos vídeos também. Vamos fazer aqui a nossa prece de abertura para harmonizar aqui a nossa palestra da noite de hoje, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais que nos acompanham, nos auxiliam sempre nas nossas tarefas, que eles estejam mais uma vez nos envolvendo com muito amor e muita luz, envolvendo com muito amor e muita luz a nossa convidada, a nossa amiga Ivani Lima, que gentilmente atendeu aqui o nosso convite para fazer a palestra desta noite. Que ela receba toda a intuição necessária, todo o auxílio necessário para transmitir a sua mensagem para a gente. Que a gente possa refletir sobre tudo o que ela disser aqui hoje, tudo que conversarmos aqui hoje, e da melhor maneira possível colocarmos em prática em nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Vou repassar aqui para quem ainda não sabe das nossas atividades, quem está assistindo a gente pela primeira vez, rapidamente aqui as nossas atividades do nosso Centro Espírita. Então, estão todas as atividades aí do nosso centro na tela para vocês, nosso quadro de atividades. Então hoje, terça-feira, dia da nossa palestra online, às 8 horas da noite, transmissão sempre pelo canal no YouTube e no Facebook, e lembrando que os nossos vídeos também ficam armazenados lá no nosso site, jefasorocaba.com. Toda quarta-feira agora temos um programa novo, que iniciamos recentemente, que é o Evangelho no Jefa, às 9 horas da noite, transmissão pelo YouTube do Jefa, para aqueles que querem fazer Evangelho no lar, para aqueles que nos acompanham nas vibrações à distância, toda quarta-feira a gente tem o trabalho de vibrações à distância, então agora vocês podem nos acompanhar fazendo o Evangelho junto com a gente, toda quarta-feira às 9 horas da noite. Juntem-se a nós nessa corrente do bem, não só pelos... Às vezes a pessoa, meu animalzinho não está doente, meu animalzinho está bem, mas tem muitos animaizinhos doentes, tem muita gente precisando. Então, quanto mais pessoas envolvidas nessa corrente do bem, mais boas vibrações, mais energias positivas a gente vai estar emanando aí para aqueles que mais necessitam. Então, toda quarta-feira, o nosso trabalho de vibrações à distância, junto aí com o Evangelho no Jefa. Quinta-feira temos atividade presencial lá na nossa casa. Então quem quiser ir passar em atendimento fraterno, quem quiser ir só tomar passe, pode tomar passe também, das 5 da tarde até as 7 horas da noite. A gente está lá para atender a todos vocês. A nossa atividade presencial de toda quinta-feira lá no nosso Centro Espírita. E às 7 horas da noite nós temos palestras presenciais. Então quem quiser ir assistir uma palestra, também pode ir só para a palestra, não tem problema nenhum. Começa às 7 horas, logo depois da palestra tem o passe, tem a fluidoterapia também para quem estiver assistindo. Aqui a nossa relação de palestras do mês, estamos quase acabando o mês de maio, tem mais uma terça-feira, tem ainda 2 quintas-feiras neste mês de maio, e estamos quase acabando o mês aí, passando muito rápido esse ano, estamos quase no meio do ano já, está passando muito rápido. Nosso trabalho de assistência espiritual aos animais, todo primeiro e terceiro domingo do mês, tivemos o último domingo agora, dia 19, nosso trabalho, nosso terceiro domingo do mês. Quero agradecer mais uma vez a todos que compareceram, a todos que estiveram lá no nosso centro. É sempre um trabalho, a gente fala sempre, que é um trabalho tão gostoso, que a gente queria que tivesse todo domingo, mas infelizmente não é possível. Mas todo primeiro e terceiro domingo do mês a gente está lá para receber a todos vocês. Lembrando sempre da necessidade de fazer o agendamento no nosso site, jefasorocaba.com, para poder levar o animalzinho. A gente tem pedido bastante para o pessoal que tem ido no nosso centro, mesmo que não vá com animalzinho, mesmo que a pessoa de repente não tenha animalzinho, mas quer conhecer o trabalho, quer visitar o centro, fazer também um agendamento, porque a gente divide as pessoas em horários diferentes, o nosso espaço físico ele não é tão grande assim, então a gente divide, a gente faz 3 horários de atendimento no domingo,
Então vai uma turma um horário, vai outra turma no outro horário, vai outra turma num terceiro horário. Então a gente pede a compreensão, né? Quem for no domingo, independente de ir com o animal ou não, fazer o agendamento. E se a pessoa for levar acompanhante, por favor, coloca lá na ficha, né, no momento do agendamento, que vai levar acompanhante, quantas pessoas vão levar, né? Às vezes a pessoa fala que vai sozinha e leva uma, leva duas, três, quatro pessoas, e aí, né, quando a gente estava contando com uma pessoa no salão, aí tem mais de uma, e aí às vezes acaba ficando mais lotado ali as nossas dependências. Então a gente pede aí a compreensão de todos que já têm comparecido, né, costumeiramente no domingo, para quem pretende ir pela primeira vez, né, ao fazer o agendamento, passar essa informação para a gente, que é muito importante para a gente poder distribuir, né, as pessoas em horários diferentes, né. Então a gente conta aí com a compreensão de todos vocês. No dia do nosso trabalho dos animais, nós temos a cantina do Jefa, temos ali doces, salgados à venda, nada com carne, nada de origem animal. Alguns produtos até são veganos, outros vegetarianos. Mas o intuito aí da venda desses produtos, né, é a divulgação, né, dessa mensagem do bem, né, de não se comer carne. E claro, né, para a gente poder manter as nossas despesas em dia. Né. Falo sempre aqui que no Centro Espírita tem despesas como na nossa casa física, então a venda desses produtos serve para a manutenção das nossas despesas. Temos também livros com a temática dos animais, livros do Marcel Benedetti, outros autores que também falam sobre os animais, as obras básicas da doutrina espírita. Então quem quiser comprar algum livro, pode comprar no domingo. Na quinta-feira também vendemos livros, tá? Só não tem a cantina, mas tem os livros para vender também na quinta-feira. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, agradecemos de coração. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda para a gente poder manter o nosso centro funcionando, para poder manter as nossas despesas em dia, né? Então eu agradeço mais uma vez a todos aqueles que têm colaborado de uma forma ou de outra com o Jefa Sorocaba. Vou colocar aqui na tela mais uma vez a minha amiga Ivani Lima, que gentilmente atendeu o nosso convite para fazer a palestra desta noite. Ivani já é a sócia aqui, mais do que sócia, né, do nosso trabalho, do nosso grupo. Ivani, mais uma vez, muitíssimo obrigado por atender o nosso convite. Mais uma vez, seja muito bem-vinda ao Jefa. Nossa, eu que agradeço. É uma honra estar com você sempre aí, que somos, como você diz, grupos co-irmãos, né? Então, a gente está junto, não importa de onde, mas a gente está junto pelos humanos, pelos animais, né? E é uma honra sempre estar com você. Deixa eu abrir meu microfone, senão o pessoal não vai me ouvir, né? Porque assim, só para o pessoal entender, né? Quando a Ivani está falando, eu fecho meu microfone, né? Porque às vezes tem cachorro latindo aqui, às vezes tem. Às vezes vai tossir, vai espirrar, então eu fecho meu microfone. Quando a Ivani quando ela começa a falar, eu fecho meu microfone para não ter interferência também, né? Às vezes, a gente fala da microfonia, né? Se deixar os dois microfones abertos. Bom, Ivani, o tema que a gente escolheu para falar sobre na noite de hoje, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Aliás, esse tema já estava sendo adiado, né, há alguns meses aí, a gente ia falar um dia, aí não deu certo, aí mudamos em cima da hora por questões mais do que justas, né, e hoje vamos falar aí desse tema muito interessante, que inclusive está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, aliás, no Livro dos Espíritos, né, uma das leis morais da doutrina espírita. Então, Ivani, fique à vontade, eu sei que você quer dar um recadinho antes, né, de começar o tema aqui, então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo da noite de hoje. Com certeza, Wilson. E também digo bem-vindo ao clube. Parece incrível. Toda vez que eu vou fazer a live de segunda-feira à noite, passa o carro da pamonha, dos ovos. Falei, meu Deus do céu. Aí fica. Eu não tenho como tirar, não consigo, né? Não tenho. Fecho tudo, mas enfim, faz parte, né? Quem menos atrapalha são os animais, pode ter certeza. Bom, Wilson, eu até tinha conversado com você antes, né? Ontem, ainda, segunda-feira, eu tinha falado sobre esse assunto. Eu quero dar só uma explicaçãozinha aqui, diante de tantas mensagens que eu recebi, até você recebeu, de uma pretensa comunicação do Marcel. Falei, pessoal, para quem quiser, até ontem eu falei sobre a questão da psicografia, já falei aqui também há alguns anos, né, sobre a questão da psicografia e o que a gente tem que tomar cuidado. Né? Vejam bem, a gente muitas vezes nós temos que parar e tentar analisar. Mas eu fiquei feliz por uma coisa, porque muita gente me perguntou, não parece o Marcel, você acha que é? Falei, se não parece, não é. Né? Quem conheceu o Marcel Benedetti sabe disso. Já começa da assinatura que está Marcel com 2 T's. E o Marcel Benedetti era com um T só. Eu não acredito que o Marcel ia errar o próprio nome. Né? Então, né? E outra coisa, o Marcel,
repito, gente, com muita honra que eu falo, né, que assim como eu tenho muita honra de ter como amigo o Wilson Rodrigues Júnior aqui, né, como amigo, como companheiro de jornada, também tive a honra de ter o Marcel na minha vida. E o Marcel é responsável, né, eu digo que a minha vida se divide em antes e depois do Marcel Benedetti. Por quê? Porque foi onde tudo aconteceu, esse trabalho, né, os milagres, entre aspas, com a Natasha, né? Então eu tenho uma gratidão e uma lealdade ao Marcel muito grande. Está sendo divulgado esse vídeo, né, falando que é a psicografia do Marcel. Aí tem várias coisas, gente. Primeiro que esse vídeo não foi autorizado pela esposa que divulgasse, né? Então já começa daí. A segunda coisa, o Marcel tinha uma preocupação muito grande, né, com outros animais também, não só, apesar dele ser veterinário de cachorro e gato, né, era o que ele mais atendia, mas ele tinha uma preocupação muito grande com outros animais, né, com os bois, com os bovinos, com os suínos, com os equinos, com as aves. Essa foi sempre a grande luta do Marcel, que esses animais também mereciam viver, também mereciam consideração, né? E o que acontece nessa mensagem? Eu só vou trazer 2 pontos. Primeiro, ele fala que o Marcel acabou de... Primeiro, ele começa, pela primeira vez estou me comunicando. Já está errado, gente, que não é a primeira vez, porque é muita arrogância e prepotência achar, né, que o Marcel não ia se comunicar com a esposa, mas sim com esse centro. Por favor, né? Segunda coisa, ou com amigos pessoais que acompanharam ele até o final, como eu. A esposa recebeu comunicação e há alguns anos eu também. Não foi, né, apesar de eu ser médium, mas não foi através de mim, mas e a mensagem foi contestar, esqueci o termo. A Cláudia, a esposa do Marcel, assinou embaixo porque era ele mesmo. Por quê? Gente, um espírito não muda sua personalidade depois que desencarna. Muito pelo contrário, continua para se fazer identificar. Primeiro que o Marcel sempre disse que não ia ficar se comunicando por causa dessas coisas. Parece que ele já sabia o que ia acontecer. Todo mundo queria receber mensagem dele. Segunda coisa, né? Como eu disse, ele tinha uma preocupação muito grande com os outros animais. E nessa mensagem, primeiro fala muito em cachorro e gato. Essa não era a linha do Marcel, gente. Para quem tem as obras dele sabe disso, a preocupação dele com os outros animais. E quem conviveu com ele como eu sabe disso também. Segunda coisa, terceira, aliás, né? Primeiro foi que ele, pela primeira vez se comunicando. Não é verdade, né? Segunda coisa, falar dos animais, dos outros animais, não só do cachorro e gato, que é o que está nesse vídeo, que ele fala muito só em cachorro e gato. Terceira coisa, gente, que o Marcel tinha recém saído do umbral. Saiu do umbral para trabalhar pelos animais. Falei, pelo amor de Deus. Falei, perfeito? Claro que não. O Marcel jamais foi perfeito, gente. Mas ele era de uma bondade sem tamanho, sem precedentes. Ele tirava muitas vezes a roupa dele, né? Queria tirar a roupa dele, tirou um casaco para dar para um morador de rua. E outra, Marcel também tinha preocupação com os humanos. Não é só com os animais. No nosso site, marcelbenedetti.com, o Wilson deve se lembrar, logo na primeira página eu coloquei lá. Só se pode ajudar os animais se ajudarmos também as pessoas. Frase do Marcel, tá? Ele tinha uma preocupação muito grande, porque o Marcel compreendia, gente, que nós somos o resultado evolutivo dos animais, né? Nós passamos por essa fase. Portanto, não ajudar o ser humano seria negar toda a beleza da evolução. Quer dizer que os animais, quando passarem a fase humana, a gente não vai amar mais esses animais, só porque viraram humanos.
Não é assim, né? Então tomem cuidado, tá, gente? Porque às vezes as pessoas, para darem credibilidade ao trabalho que realizam, usam muitas vezes de subterfúgios não muito sérios, né? E não passa pelo crivo da razão. O que é claro, está claríssimo nessa mensagem. Então, para aqueles todos que me perguntaram, é o Marcel? Não, não é o Marcel, porque não é a linguagem dele, ele não usava esse tipo de linguagem, primeiro, ele não gostava de fazer prece. Se tinha uma coisa que o Marcel, eu lembro que eu levei o Marcel no centro que eu frequento, e a senhora, que era a alma do centro, que fazia tudo lá, que tomava conta do centro, se dirigiu a ele, você pode fazer prece? Eu juro por Deus, gente, eu nunca vi o Marcel tão vermelho na minha vida. O que ele fez? Ele rezou o Pai Nosso, ele não fez uma prece, ele morria de vergonha, de extrema timidez. Ou seja, ele não ia mudar isso, tá? Não ia usar e assinar o nome dele. Quem conhecesse iria reconhecer por outras coisas. Nas outras comunicações, a gente reconheceu. Ele não assinou, ele não falou o nome dele. Então, assim, prestem atenção, né? Para quem principalmente leu ou acompanhou as palestras do Marcel, né? Tem aí palestras no YouTube, né? Conversem com as pessoas, podem vir conversar comigo, como vieram, né? Ou tem gente que conhece a própria Cláudia, a esposa do Marcel, também conversando com ela. Não é o Marcel, tá, gente? Então, cuidado, né? A gente precisa tomar cuidado. É lógico que vão ficar ofendidos? Vão, porque às vezes o orgulho e a vaidade superam a lealdade à doutrina espírita. Mas eu sinto muito, né? Eu não posso atestar, né? E quem me pediu para fazer isso também, para que foi a própria Cláudia, a esposa do Marcel, né? Já tinha pedido da outra vez, só que não foi respeitado, né, a decisão dela de não querer que divulgasse essa mensagem. Mas foi divulgado assim mesmo. Então é isso, tá, gente? Então vamos direto ao ponto, não, Wilson, Só, falando em Marcel, né? só uma coisa, Ivani. Quer dizer que se o Marcel estivesse ainda encarnado, estivesse fazendo palestras online pra gente, eu não poderia pedir para ele fazer a prece de encerramento das nossas lives? Não, não poderia, Wilson. Aliás, você e ele iam passar mal, porque ele não ia fazer, ele travava de uma tal maneira. Não é que ele não gostava, gente, mas o Marcel era extremamente tímido. Só que o amor, olha só a que ponto chega o amor dele pelos animais. Ele passava até da própria timidez, ele vencia isso para falar dos animais. Mas pedir para ele fazer pressa era outra história. Era outra história. Gente, eu tenho testemunhas, tá? Ele não gostava mesmo, tá? Ele não era de falar muito, né? Ele falava que se não fossem os espíritos, jamais escreveria um livro. Porque ele... eu lembro que eu dei até risada. Eu queria tanto uma dedicatória dele, né? Primeira vez que eu conheci, muito fã, naquela ânsia de ter uma dedicatória dele. Tinha um livro, Todos os Animais Merecem o Céu. Aí, na primeira página, tinha... Aliás, eu vou mostrar. Essa é a primeira versão, tá? Do livro. Não vai dar para ver, mas eu fui com a minha irmã. Aqui está escrito assim, Ivani e Cláudia. Aí embaixo, todos os animais merecem o céu. E você também, Marcel Benedetti. E essa era a dedicatória do Marcel. Ó, a primeira versão, tá, gente? Olha, para vocês, é a prova aqui com a dedicação do Marcel. Portanto, não só ele não gostava de falar, você também, né? Não só ele não Só que eu não tenho autografado. Eu tenho a primeira versão, mas eu não tenho autografado. Não, para você ver, né? E teve uma época que chegaram ao cúmulo de, na Bienal, uma pessoa dizer que estava recebendo o espírito dele e estava autografando o livro de todo mundo, com mensagens longuíssimas. A Cláudia, a esposa do Marcel, teve que intervir, Wilson, para você ter uma ideia. Então, assim, não era do feitio do Marcel falar muito e nem escrever muito. Ele só escrevia porque era pelos animais e ele era um profundo estudioso do espiritismo e da ciência. Então ele escrevia para ajudar os animais. Ele passava por cima das próprias dificuldades dele para defender os animais. E não era defender os animais cachorro e gato, porque eu lembro até hoje que ele falava assim:
Não diga, numa palestra, não diga que você ama os animais se você não for vegetariano, você ama cachorro e gato. Quem fala isso, Wilson, né, tinha né, um amor profundo por todos os animais. Às vezes ele pegava até pesado, né? Eu lembro que uma vez ele falou assim, tá vendo, você já sabe, agora vocês vão tudo para um brau se vocês não virarem vegetarianos. Eu falei, Marcel, não! Aí depois ele se recompunha, né, e mudava, não, exagerei. Esse era o Marcel Benedetti, né? Então, assim, eu fico profundamente sentida por ele, né? Das pessoas muitas vezes tentarem usar o nome dele, enfim. Mas é lamentável, né, que não tenha respeitado a vontade da Cláudia, né, sua esposa, de não divulgar essa mensagem. Bom, mas tá aí, né, Wilson? E falando nisso, acho que nada mais oportuno do que falar da lei de justiça, amor e caridade, né? Vamos lá então. Wilson, eu trouxe uma definição primeiro, está no Livro dos Espíritos, no capítulo 10, nas Leis Morais, no livro 3º, né, é o capítulo 11, que ele fala da lei de justiça, amor e caridade. No primeiro item que ele fala justiça e direito natural, Kardec pergunta na questão 875, aí a gente vai partir para os animais também, né? Ele pergunta assim, como se pode definir a justiça? A resposta dos espíritos é simples. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Nada mais claro do que isso, né? E aí trazendo, né, como você sabe bem que o meu foco é sempre os animais, né? Eu trouxe algumas coisas, né? Qual é um dos direitos que a gente tem? Nós, os animais, né? Quando eu falo nós, tendo os animais e os seres humanos, porque nós somos todos irmãos. Primeiro, direito à vida, né? Esse direito, né, é intransponível, né? A gente sabe que a lei de justiça existe as leis humanas e as leis divinas. As leis humanas mudam constantemente. As leis divinas, que são as leis morais, são imutáveis, não mudam, porque são leis que valem para o espírito, né, gente? Então, esse direito à vida, isso vale para nós, para os animais, né? Só que a gente vê que o direito à vida muitas vezes vale para os humanos, mas para os animais depende do animal. Isso é lamentável, não, isso é lamentável, né, que a gente chegue a esse ponto. A gente sabe, né, Ivani, que mesmo a justiça dos homens, né, para os homens, para os humanos, ela é ainda extremamente falha. A gente sabe que às vezes a pessoa comete um crime, nem sempre vai para a cadeia, nem sempre cumpre a sua pena na sua totalidade. Né? Então, infelizmente, para os homens, né, para os seres humanos, as coisas não funcionam adequadamente. Imagine para os animais, imagine, quando a gente fala animais, né, transcendendo, né, a questão de cachorro e gato. Né? Que hoje, assim, felizmente, Vani, aquela história do copo meio cheio, meio vazio, a gente tem que olhar às vezes para o copo mais cheio. Felizmente, hoje, pelo menos no que se refere a cães e gatos, existe uma preocupação um pouquinho maior, existe uma, entre aspas, uma justiça um pouquinho maior. Né? Se a gente for pensar há 20, 30 anos, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente não veria, né, tantas pessoas, né, com um cachorro e com um gato debaixo do braço saindo de suas casas, né, porque aquilo era o bem mais precioso delas. Ah, mas ficou muito animal para trás. Sim, ficou muito animal para trás, principalmente de outras espécies, mas há 20, 30 anos a coisa seria muito pior. Então, nesse sentido, pelo menos nesse sentido, a sociedade evoluiu um pouquinho, não quanto a gente gostaria, mas evoluiu um pouquinho. Em relação à justiça, infelizmente, né, a gente sabe que quem atropela hoje um cachorro e um gato vai ter um pouquinho de dor de cabeça, mas infelizmente a coisa não vai ser cumprida da forma como a gente gostaria. Mas o que nos consola, né, Ivani, nós enquanto espíritas, é saber que a justiça de Deus, essa não falha. Essa será cumprida na sua integridade, na sua totalidade. Talvez a gente não veja, mas temos a certeza de que Deus é um Pai de infinita bondade, justiça, amor e caridade. E a lei de Deus não vai falhar para ninguém, né, Ivani?
Ah, sem dúvida, Wilson. A gente pode escapar das leis humanas, mas das leis de Deus ninguém escapa. E não é Deus que pune, a nossa própria consciência acusa, né? Porque chega uma hora, olha, Wilson, eu cansei de ver em sessões mediúnicas, né? Toureiros, matador, né? Matadouros, né? Dos animais. Olha, é de dar pena, porque não há o que console esse povo do arrependimento que tem. E eles veem, assim, pelos relatos desses espíritos, eles veem todos os animais que eles mataram, assim, em sua frente, como não são os animais mesmos, é aquela lembrança do que eles fizeram. E se arrependem de uma tal forma que imploram uma nova encarnação para defender esses mesmos animais, né? E é onde a gente encontra, às vezes, muitas pessoas que dão a vida por eles, né? O que eu, sinceramente, acho que pode ser o nosso caso também. A gente não sabe. Talvez não na última encarnação, mas em alguma encarnação a gente fez alguma coisa nesse sentido, né? Eu, às vezes, penso que, do jeito que eu gosto de gato preto, eu devia ser uma bruxa, né? Então, ainda mais se o gato for preto e de olhos verdes, aí eu fico apaixonada completamente, né? Falei, gente, eu acho que eu fui uma bruxa que usava os animais em sacrifício, né? Porque não é possível tanto amor pro gato preto, né? Só não foi a bruxa do 71, do Chaves, porque o gato dela, o Satanás, ele era branco, né? Ao contrário do que às vezes as pessoas pensam, ah, a bruxa do 71 tinha um gato Exato. preto, o gato da bruxa do 71, do Chaves, era branco e chamava Satanás. Então, a bruxa do 71 você não foi, pode ter sido outro tipo de bruxa. Nossa, eu fico imaginando, falei, aí eu paro de imaginar, falei, não, não, vou me sentir culpada, melhor não falar. Então, assim, entre a lei de justiça, gente, eu deixo claro aqui que essa parte é a minha opinião pessoal. Eu falei de Kardec, mas eu deixo claro o meu entendimento em relação à lei de justiça, né, em relação aos animais. Por exemplo, o direito deles serem quem são. Não queria transformar os nossos pets, por exemplo, em humanos. Deixar eles serem quem são. E o que é deixar eles serem quem são? Né? Dar tratamento veterinário, por exemplo, é o direito ao tratamento espiritual, né? O direito a brincar, o direito a aprender. Lembrando que Caibar Schutter fala que eles aprendem, eles estudam. Né? Olha que maravilhoso isso. A gente falou sobre Caibar Schutter aqui, não, Wilson? Né? O direito de amar e ser amado. Então, assim, você falou do Rio Grande do Sul. Quantos casos ali, não, Wilson? Desculpem, dos tutores que foram obrigados a deixá-los, vamos dizer assim, para trás, né? Mas foram resgatados esses cachorros, esses animaizinhos, e os tutores foram atrás e recuperaram eles novamente, né? E não foi por mal que eles fizeram isso, gente. Para eles serem resgatados, foi proibido eles pegarem os animais, foi simples assim. Né? Mas, graças ao bom Deus, existem esses protetores maravilhosos que estão também arriscando as suas vidas, né? Para ir buscar esses animais lá. E eu falo também, né, dessa questão. Eu não tenho dúvidas, por exemplo, no caso do cavalo caramelo, não, você quer uma coisa mais linda e justa do que aconteceu ali, né? Eu não tenho dúvida que teve ajuda espiritual para manter aquele cavalo ali naquela situação durante dias, né? É impressionante. Não tenho dúvida da ajuda dos veterinários espirituais. Se o Marcelo não estava lá, não digo nada, né? Do jeito que ele gostava, acalmando e ajudando aquele animalzinho, aquele animalzão, né? A resistir daquela maneira durante dias na mesma posição, isso. Nem a gente, vamos ser sinceros, nós seres humanos não ficaríamos assim. Então eu não tenho dúvidas, assim, é a minha opinião pessoal, tá, gente? Que o caramelo foi ajudado aquele tempo inteiro, durante dias, a gente não pode esquecer. O tempo para nós aqui na Terra é um, no plano espiritual é outro. De repente, os 4 dias que o caramelo ficou lá foram 4 minutos para o plano espiritual, né? A gente não pode esquecer que o tempo lá é contado de forma diferente.
Marcel trouxe muito isso nas suas obras também. Está na doutrina, está no Marcel, está em um monte de obras literárias aí, obras espíritas aí. Então, não, eu não vejo outra explicação. Ele se deixar ser tocado naquela situação pelos resgatistas, né? Pelo grupo de resgate, né? Conseguiram salvar e ele está indo cada vez melhor, né? Ali realmente eu vi uma postagem falando uma prova de resistência, de resiliência, com certeza absoluta, né? E aí o que me choca, Wilson, né? De ver veganos só porque não gostam de algumas pessoas, né? Criticarem o resgate do caramelo. Falei, aonde estão com a cabeça? Meu Deus do céu, né? Falei, que amor é esse aos animais? Isso é justiça? Né? Quer dizer que a diferença com algumas pessoas fala mais alto do que o amor aos animais? Então me desculpa, mas não tem amor aos animais. Me perdoe. Mas isso é uma tremenda hipocrisia, né? Porque o amor supera tudo, né? Isso a gente vai falar sobre isso também. E só um adendo aí do resgate do caramelo. É, pessoas que estavam na equipe, né, que foram várias pessoas, né, que fizeram o resgate, eram veterinários aqui de Sorocaba, da Universidade de Sorocaba, que saíram daqui, até passou uma reportagem aqui no jornal local aqui de Sorocaba. Eles pagaram do próprio bolso a viagem deles, eles não tiveram recurso, não foi alguém que foi lá e bancou eles, bancaram do próprio bolso, foram até lá, ficaram vários dias no Rio Grande do Sul, ajudando não só o caramelo, mas outros animais também, no resgate de outros animais. Uhum. Então foi um trabalho fantástico realmente. E eu ouso dizer também, assina embaixo toda a sua opinião em relação ao caramelo, assina embaixo e ouso dizer o seguinte também minha opinião. A oração de São Francisco, né, logo no início diz: Senhor, fazei-nos um instrumento da tua paz. Eu tenho certeza que o caramelo foi um instrumento da paz de Deus para despertar diante de tanta coisa ruim que estava acontecendo, tanta desgraça, tanta energia ruim que estava pairando ali, né, diante da tragédia, porque a tragédia ainda permanece. Uhum. Tenho certeza que ele foi um instrumento, Ivani, para fazer despertar no coração das pessoas esse sentimento de resistir o quanto pode. Né? Como você falou, quantos de nós humanos resistiríamos, né, a ficar numa mesma posição esperando um resgate? E ele ficou ali pacientemente, com certeza sendo amparado, né, pelos amigos espirituais. Então eu tenho certeza que ele foi um instrumento de Deus para servir, né, de alguma forma de alerta para as pessoas. Olha, ele também precisa de resgate, ele também precisa ser ajudado, porque Deus é justo e bom para todos, não só para os cães e gatos, mas para todos os animais. Ah, sem sombra de dúvidas, isso. Depois veio aquele cavalo que foi resgatado. Como é que aquele. Me disse não é o plano espiritual. Como é que ele ia subir para o terceiro andar de um apartamento? Um cavalo daquele tamanho, uma égua, né? Ali era égua, né? Como é que ia subir? Eu não vejo outra explicação do que ajuda espiritual, Wilson. Para mim não existe, né? Dos veterinários espirituais ajudando e ajudando, inclusive, a deixar esse exemplo. Que os animais nos dão exemplo de amor, de lealdade, de solidariedade, né? De perdão. Tudo, né? Eu tenho uma teoria, tá, gente? Eu, Ivani Lima, tenho uma teoria. Eu acho que os animais convivem com a gente para nos lembrar da época que a gente era animal e era assim também. Só que a gente, quando passa para a fase de humanidade, a gente esquece e começa a fazer as escolhas todas erradas, né? Então, para a gente lembrar, porque eles lembram a gente, Wilson, todos esses sentimentos de amor, de solidariedade, né? Eles lembram a gente, né, de perdão, né? Portanto, eu não tenho dúvidas que tanto no caso Caramelo, citando só esses dois, como no caso da égua do apartamento, né? Dela não entrar em desespero, não se debater, ali teve ajuda espiritual, Wilson, pelo amor de Deus, não tem, né? De conseguirem, né, tratá-la. Você imagina um cavalo nessa situação tomar uma injeção que é intramuscular, que é dolorida, para anestesia, para sedar, para conseguir resgatar. Portanto, né, a gente tem como eu diria,
nós temos esse... Tá funcionando? Aqui deu uma travada na imagem, eu assustei aqui, né? Então a gente tem esse exemplo desses animais fantásticos que nos ajudam a relembrar bons sentimentos, né? Não sei o que você pensa aí, Wilson. Você deu uma resposta agora, Ivani, de uma pergunta que me foi feita no domingo, inclusive, no nosso trabalho lá dos animais. Que eu fiz a palestra e tal. Quando acabou a palestra, num dos horários, uma pessoa veio me perguntar sobre essa questão do Rio Grande do Sul e tal. Ela falou: o que você acha que os animais estão nos ensinando com tudo isso? E você já deu a resposta aqui, diante de toda essa tragédia, toda essa situação terrível que está acontecendo. Eu falei mais ou menos o que você falou, com outras palavras, mas você deu uma resposta até mais completa do que eu dei para ela. De que realmente tudo que está acontecendo serve para nos alertar, serve para mostrar para a gente o quanto a gente precisa, até incoerente falar isso, quanto a gente precisa voltar à nossa animalidade. Mas voltar no sentido da pureza de coração, do amor que todos nós temos dentro de nós e que os animais têm de uma forma assim fantástica e nos ensinam isso no dia a dia. Quem convive com o animal sabe do que a gente está falando. Então é essa convivência, é essa troca que a gente precisa. Ter um animal em casa, seja cachorro, seja gato, seja outras espécies, que tem pessoas que têm até outros animais em casa, é uma convivência fantástica, um aprendizado fantástico. Eu também, uma opinião minha, eu não sei quem é professor de quem, Ivani. Porque num dos livros do André Luiz ele fala que é nosso dever, né, como irmãos mais velhos, auxiliar os nossos irmãos mais novos. Eu fico me questionando às vezes, quem é o irmão mais velho? Quem é que realmente está ensinando quem? Porque nós temos toda a potencialidade do mundo para isso. Temos todas as ferramentas para isso. Mas nós utilizamos essas ferramentas para ajudar os nossos irmãos animais? E eu tenho minhas dúvidas, Ivani, se a gente realmente cumpre com esse papel de ser o irmão mais velho deles. Eu tenho muitas dúvidas também, viu, Wilson? Eu acho que na maioria das vezes a gente não cumpre, mas a gente também está aprendendo, né? Então a gente precisa se conscientizar, né? E ver esses exemplos que a própria espiritualidade nos dá. Porque eu repito, gente, o que aconteceu com o caramelo e aconteceu com aquela égua dentro do apartamento, ela subir, como que ela consegue subir num apartamento, né? E se deixa resgatar? É um exemplo de humildade, de resignação, de resiliência, que assim, poucos de nós humanos realmente têm. Né? De aguentar dias e dias e dias, talvez na certeza que o tutor voltasse para buscar, e volta mesmo. Né? Então, parabéns a esses tutores também que retornam, que não esqueceram seus animaizinhos. Né? Parabéns a esses, repito, esses protetores maravilhosos que saíram de São Paulo, aqui do estado, saíram de outros estados e estão lá ajudando no Rio Grande do Sul, as pessoas que estão ajudando as pessoas. Né? Então, assim, esse além de amor, que a gente vai falar agora, né? Que é o amor por todos os seres, não é por não é por cachorro, não é só por gato, não é só pelo ser humano, né? A gente tem nós seres humanos, a gente tem uma visão muito... aquele curso que eu fiz recentemente, né, sobre a consideração moral nos animais pela Universidade Federal de Uberlândia. Nossa, como eu aprendi, Wilson. Como eu aprendi, né? E como tem a ver com a doutrina espírita? Porque a gente vê no meio espírita o mesmo especismo antropocêntrico. O que significa isso? Especismo é a discriminação aos que não são da nossa raça, né? Antropocêntrico, porque faz parte do ser humano. Ou seja, só o ser humano merece tudo, né? Os animais não merecem nada, os vegetais não merecem nada, ninguém merece nada. Só o ser humano. A gente vê isso no meio espírita, a gente vê isso, né, na sociedade no geral, né? O especismo se compara muito, né, dentro da filosofia, ao racismo, né? Por isso que chama especismo, porque é a discriminação que não é da mesma raça, é a discriminação porque não é da mesma espécie, é a discriminação porque não é no mesmo nível social. Pelo amor de Deus, quando nós vamos parar com isso? Né? E quando nós vamos perceber, porque independente da religião, né, Wilson, ninguém leva nada deste mundo, ninguém vai poder ser enterrado com casa, com carro, com joias,
porque a única coisa que vai conseguir é que assaltem o túmulo para levar tudo isso, porque não vai levar para o plano espiritual. Independente da religião, o católico, o espírita, o umbandista, o evangélico sabe que não vai levar nada, né? E é triste, né, saber, né, Ivani, você falou de especismo, é triste saber que entre nós, entre alguns coleguinhas espíritas, a gente vê isso, né? Que não, só pode tomar passe se for humano. Se não for humano, não se recomenda dar passe no centro espírita. É lamentável que no meio espírita a gente vê, infelizmente, isso. Ver coleguinhas divulgando esse tipo de coisa, pensando, até divulgar é triste, mas o pior é assim, continuar pensando dessa forma. É muito triste saber que, infelizmente, a gente tem isso no meio espírita também. A gente às vezes acha que é só lá fora, né, são outros povos que têm preconceitos e racismo, isso e aquilo, ou especismo, né? A gente acha que os especistas são, não, é só cachorro e gato que importa, boi e vaca a gente põe na mesa. Não. É uma questão muito mais ampla, uma discussão muito mais ampla e que envolve, inclusive, essas questões espirituais. Não, no humano eu posso dar passe. No cachorro e gato, não, nem pensar. Triste saber disso, né, Ivani? Ah, sem dúvida, eu fechei um pouco porque vocês vão ouvir. Tá passando o carro dos ovos agora. Eu falei, ai meu Deus, tinha que passar agora. Mas, por quanto ele tá vendendo ovo? Deixa eu ver se tá barato. R$30. É uma dúzia ou 20 ovos? Acho que é aquela caixa que eu não sei se são 20 ovos, sei lá. Enfim. Ah, tá na média então, tá na média. Mas a gente traz. É engraçado, Wilson, quer dizer, lamentável, melhor dizendo, que o próprio Evangelho nos ensina que a lei de amor vale por todos. E eu vou provar isso pela lei de amor que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo, de Lázaro. Estou falando tudo para vocês saberem que não sou eu. Paris, 1862. E Lázaro diz assim: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Os instintos elevados. Do que ele está falando? Né? Que quando chega, né, no meu entendimento, a gente vê que chega na fase de animalidade, já começa a ter esse. Né? E ele continua. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei de amor que une a todos os seres, lei de amor que une todos os seres, ele não está falando do ser humano, né? Senão ele fala que une todo o ser, falando do ser humano. Não, ele está falando que une todos os seres, né? Nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Gente, é fantástico isso, né, Wilson? Né? E tem o Fenelon aqui que ele continua. O amor, esse é outro, Fenelon, que é um outro espírito, gente, que fala no mesmo capítulo, a lei de amor do Evangelho segundo o Espiritismo. O amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. E ele faz um alerta que que é como eu diria, é uma esperança para a gente, né? Por isso que eu coloco todo domingo, Wilson, quem mais precisa de prece são os doentes, não os sãos, né? Ou seja, quem mais precisa de prece, né? Falando na questão dos animais, é quem não ama os animais. Quem ama não precisa, né? E ele fala que não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá, mesmo de mau grado, ao verdadeiro amor. Então, veja bem, quando a gente fala de amor ao próximo, como disse Gandhi, próximo é tudo que tem vida, né? Jesus sabia disso, Francisco de Assis sabia disso, Caibar Schutter sabia disso, Chico Xavier, Gandhi,
né? Tô falando assim desses grandes, lembrou muito bem, sabia disso, né? Chico Xavier, Caibar-Schuch, Herculano, o Kardec, né? Porque senão não tinha colocado tanta coisa sobre os animais, né? Na doutrina espírita, que não está só no livro dos espíritos, né? E ele encerra nesse capítulo, Sansão, membro da Sociedade Espírita de Paris em 1863, e fala: amai muito para seres amados. Amar, no sentido probo do termo, é ser leal. O sentido profundo, desculpa, do termo é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros aquilo que se desejaria para si mesmo. É buscar em torno de si a razão íntima de todas as dores que acabrunham o próximo, para dar-lhes alívio. Aí o que a gente faz? Ao invés de dar alívio, a gente estimula aquela dor. Nós, seres humanos. Comportamento que os animais não têm. Eles fazem tudo, né? São agradecidos. Quantas coisas a gente vê na internet, nesse caso do Rio Grande do Sul, aquele cachorrinho, né, que abraça a perna do rapaz, inclusive foi lá adotado por ele, porque saiu que o tutor estava na lista de desaparecidos, então provavelmente já não está mais entre nós, né? O tutor daquele cachorrinho, ele soube disso, pegou e adotou esse cachorrinho, um jornalista, companheiro de profissão seu aí, Wilson, né? Então, assim, isso é amor ao próximo, né? Porque ele não está fazendo só o bem. Se a gente for pensar espiritualmente, ele não está fazendo só o bem para o cachorrinho. Talvez esteja fazendo bem esse tutor, que não sei se sabe se morreu ou se não morreu, né? Mas quando chegar no plano espiritual, talvez fique preocupadíssimo com o animalzinho, aí vai ficar sossegado, que sabe que o animalzinho está amparado por outra pessoa, né? A gente não pensa nisso. Eu lembro que uma das últimas vezes que eu vi uma sessão mediúnica, o espírito estava tão desesperado porque tinha sofrido um acidente, né? E não sabia o que tinha acontecido, que o cachorrinho dele ficou na casa dele sozinho. O desespero, já sabia que tinha morrido, mas o desespero dele é lembrar do cachorrinho sozinho. Aí ele foi mostrado a ele que uma outra pessoa o resgatou e o cachorrinho estava sendo muito bem tratado. Foi aí que ele aceitou a ajuda do plano espiritual. Sem isso, ele não estava aceitando, né? Então, assim, eu lembro que a doutora Ivina comentou um caso também, né, de uma pessoa que foi desdobrada do plano espiritual e o espírito não aceitava ajuda de jeito nenhum, até que apareceu o cachorro. Para esse espírito, a gente não sabe se estava vivo, se não estava, se foi em espírito ou não, mas a pessoa só aceitou ajuda e só despertou com a presença do animalzinho. Ou seja, não ajudam só aqui no plano físico, ajudam também no plano espiritual. André Luiz relatou isso no livro Nosso Lar. Chico Xavier relatou isso quando fez Libertação, que existiam cães que protegiam eles dos ataques dos espíritos infelizes no umbral. Então, olha o amor dos animais aonde chega, né? E o quanto a gente não tem que aprender com eles, não, Wilson? Você falou de pegar até o seu gancho aí. Não sei se eu já contei essa história no ar. Pra você, eu lembro que eu contei. Eu estava atendendo uma pessoa lá no centro, um tempo atrás. E não sei porquê, quer dizer, depois eu descobri o porquê. Eu fiquei muito emocionado. Mas muito mesmo. Eu estava ali fazendo o atendimento com a pessoa e me deu uma vontade imensa de chorar. Pelo animalzinho. E eu não sabia. Alguém já tinha atendido aquele animalzinho. Eu estava ali, né, fazendo outro procedimento com ele. E aí eu fui ver a ficha do animalzinho, porque eu não sabia do caso. O animalzinho tinha sido resgatado, era um gatinho, tinha sido resgatado numa enchente que teve aqui em Sorocaba. E um casal que levou ele lá no centro viu ele lá no meio do lixo e resgatou ele, levou para casa e estava cuidando dele. Infelizmente o gatinho até desencarnou, acho que 2 semanas depois. Ele estava muito debilitado, né? Vai saber o que ele já tinha passado. E eu fiquei muito emocionado naquele momento e na hora me ocorreu na cabeça, aquelas ideias que a gente sabe que vem, que a gente não sabe de onde, me ocorreu que aquele animalzinho deveria ter um tutor e que aquele tutor estava ali emocionado por ver que o animalzinho estava sendo bem tratado, estava sendo cuidado, enfim. Bom, fui consultar os universitários.
Eu fui fazer essa pergunta para os universitários, contei o caso e perguntei se procedia isso. E aí a resposta foi exatamente isso. A pessoa, o tutor, o ex-tutor desse animalzinho estava ali e estava emocionado por ver. Ele não estava triste pela falta do animalzinho, estava emocionado de saber que o animalzinho estava ali recebendo auxílio, amparo. E agora que o animalzinho desencarnou, eu imagino que ele tenha voltado, esteja junto com o seu antigo tutor no plano espiritual. Então foi uma experiência que aconteceu comigo, que eu confesso, contando aqui, eu confesso que me emociono de novo, em saber que, de alguma forma, né, o que a gente estava fazendo ali por aquele animalzinho também estava refletindo no seu tutor, que também estava feliz em saber que o animalzinho estava sendo ajudado e, enfim, e a gente serviu ali apenas de instrumento para poder ajudar de alguma forma. O animalzinho e o tutor que estava ali e acompanhou todo, já devia estar acompanhando, né, todo o resgate do animalzinho e estava acompanhando ali o tratamento espiritual dele também. Então foi uma experiência que me tocou bastante. Não sei se eu já contei essa história aqui no ar, mas para Vani eu sei que eu já tinha contado. Não, e é impressionante, né, Wilson? E aí eu fico me perguntando, né? Que lamentável ser contra esse trabalho. Lamentável. Porque olha a ajuda aos tutores daqui que resgataram, ao gatinho que passou em condições melhores, no plano espiritual, com certeza, porque foi resgatado, sentiu o amor, né? Não só desses tutores, mas com certeza sentiu o amor também do tutor dele, que devia estar por perto, que estava por perto, com certeza, né? O tutor dele no plano espiritual, que se sentiu amparado também por terem feito o bem. Olha quanta gente beneficiada com o trabalho espiritual para os animais, com assistência espiritual aos animais. Eu acho lamentável que, além de não fazer a caridade, ainda impeça outros de fazer. Isso, para mim, é lamentável e um crime gravíssimo da parte moral, na minha opinião, né? Se você não quer, é um direito seu, né? Responda por isso depois. Mas impedir o outro, né? Induzir ao outro que não faça, olha, é lamentável, enfim. E a gente vai chegar no último aqui, Wilson, que é a lei da caridade. A gente falou da lei de justiça, da lei de amor, e justamente com esse caso falar da lei da caridade, né? E a gente, no livro dos Espíritos também, na questão 886, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Ele pergunta. Resposta é simples: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. A gente sabe que muitos animais fazem isso, né? Perdão das ofensas, a indulgência, né? Fazer o bem. Ou seja, né, Wilson, a gente, muitas vezes, repito, a gente perde na fase de humanidade a noção das coisas muitas vezes. E os animais, eu acredito, tá, gente? Acredito que eles convivem conosco justamente para nos lembrar dessas particularidades que muitas vezes a gente perde nas nossas escolhas, né? A gente sabe que existe a caridade moral e a caridade material. Dar esmola, como diz Kardec, é perfeito, né? É muito importante. Novamente citando o caso do Rio Grande do Sul, dar esmolas, né? Dar as roupas novas, né, gente? Não roupa rasgada, pelo amor de Deus, né? Para aqueles moradores que perderam tudo, né? Estão sendo enviados também ração, roupinhas e cobertorzinhos para os animais também, né? Tudo isso é muito bom. Mas a caridade moral é tão importante ou mais importante até do que isso. E o que eu falo da caridade moral? É entender as limitações do outro. E não é só as limitações do ser humano, não. Entender as limitações dos animaizinhos e respeitar essas limitações. Isso é caridade também. Por exemplo, a gente pode agir com os animaizinhos e tentar ensinar eles um monte de coisa? Pode. Mas tudo tem um limite. Não tirar deles a essência.
porque eles têm um tempo para evoluir. Não é a gente que vai fazer com que eles evoluam mais rápido, né? A gente precisa respeitar o tempo dos animais e o tempo da espiritualidade para agir, né? E a gente não respeita, né, Wilson? A gente quer tudo para ontem, a gente quer ter tudo, mas não quer dar nada, a gente não quer ter paciência, né? A gente não quer ter respeitar o tempo de Deus, a gente não respeita, aí a gente pega e toma atitude por nós mesmos. Ah, mas ele está sofrendo, então eu decido a hora que ele vai morrer, né? É uma coisa a se pensar, né? Porque se a gente fosse pensar nisso, o cavalo não estava mais aí, o caramelo, a égua não estava mais aí, muitos animais que ficaram 10 dias sem comida e sem água não estariam mais aí, em cima do telhado, que a gente tem visto, né? Então, se fosse assim, gente, eu acho que tudo isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul faz a gente pensar em muita coisa, sabe, Wilson? Pelo menos para mim está dando me fazendo pensar em muita coisa, né? De respeitar o tempo de Deus, respeitar a natureza. Eu lembrei de uma frase que os antigos diziam, minha avó também dizia. Ela falava assim: Deus perdoa sempre. O ser humano, às vezes. A natureza não perdoa nunca, né? Então são más decisões, foi liberada uma série, né? Aí tem os chamados negacionistas que negam que existe o aquecimento global, que existe todo esse problema. E olha aí, porque não está acontecendo nada em volta, não, Wilson, nem no Uruguai, nem em muitos lugares. Só, será que não é para chamar a atenção da gente, que está só no Rio Grande do Sul? É pra gente pensar, né, Ivani? Até eu comentei isso um dia com meu amigo Padre Paulo César Rosa. Infelizmente, a gente sabe que o estado do Rio Grande do Sul sempre foi um consumidor assíduo, né, de carne, né, e isso cria, né, uma aura, isso cria uma energia extremamente ruim ao redor, né? E o Padre Paulo concordou comigo, falei, realmente, o estado do Rio Grande do Sul ele tem essa característica, né? Claro, né, vamos deixar muito claro aqui, não é que é por isso que está acontecendo isso que a gente tem que cruzar os braços e não ajudar, pelo amor de Deus. São coisas pelo distintas. De Deus, né? Toda ajuda é mais do que necessária, é muito bem-vinda para todos que estão precisando e precisam de ajuda, mas a gente sabe também que por trás de coisas, digamos, não tão boas, existe sabe aquela moral da história? Né? Por trás da destruição existe, às vezes, algo que fica para a posteridade, para a gente pensar. Tomara que depois de tudo isso, né, depois que as pessoas tiverem um mínimo de normalidade, né, voltarem às suas vidas, voltarem às suas atividades, e vão voltar, né, se Deus quiser, todos ali vão reconstruir suas vidas da melhor forma possível, mas que repensem suas atitudes também em relação, né, à natureza, em relação aos animais, porque a gente sabe que tudo aquilo que a gente faz, todo o bem que a gente emana, volta pra gente. Agora, tudo aquilo que não tão bom a gente faz, também de alguma forma acaba voltando pra gente. E quando existe uma coletividade emanando, vibrando da mesma forma, pensando da mesma forma, muitas vezes desrespeitando a natureza, desrespeitando os animais de uma forma assídua, infelizmente, em algum momento, a conta vai vir. Às vezes de uma forma extremamente trágica, extremamente difícil, extremamente dolorosa, como está sendo agora. Né? São coisas, pelo amor de Deus, são coisas distintas. Não é porque aconteceu tudo isso que a gente não tem que ajudar, que a gente não tem que ser caridoso. Se a gente não ajudar, aí a gente vai estar faltando com a caridade, com a lei de amor que a gente está falando aqui. Mas é uma reflexão que a gente precisa fazer. Isso vale para todos. Aconteceu lá no Rio Grande do Sul, como poderia acontecer com muitas pessoas de outros lugares também, e de outras formas, outros tipos de desastres. Então, que a gente tire a lição do que aconteceu, que a gente aproveite a oportunidade também de praticar a lei de amor e de caridade, né, porque infelizmente as pessoas só são caridosas e só são bondosas ou no Natal, né, porque daí vira aquele clima, né, de Natal, todo mundo quer ser o Papai Noel da vez, ou em situações como essa em que as pessoas se tornam solidárias. Todos deveriam ser solidários sempre,
em todas as situações, porque tem muita gente precisando também de roupa, de agasalho, de alimento, independente de acontecer uma tragédia como aconteceu agora. Claro que é uma situação muito pontual, muito específica, que merece toda a nossa atenção, todo o nosso carinho, mas que reflitamos sobre o que está por trás de tudo isso, que infelizmente, né, quando a gente não respeita a natureza, quando a gente não tem um mínimo, né, de carinho, de compaixão pelos animais e pela natureza, uma hora a conta veio. Infelizmente veio agora. A gente sabe que ninguém, sendo Deus infinitamente justo e bom, ninguém está passando por algo que não precise passar. E claro, isso vai passar. Essa situação vai passar. Tudo isso que está acontecendo vai servir também de reflexão para todos que estão passando por isso e serve para todos nós que estamos de fora, de alguma forma, ajudando da forma que a gente puder. Então, infelizmente, às vezes as coisas acontecem para nos chamar a atenção, para despertar em nós algo que estava adormecido, né, Ivani? Seja o sentimento de amor, de compaixão e principalmente, né, de reflexão sobre as coisas que ocorrem em relação ao desrespeito, em relação à natureza, em relação aos animais, que talvez a conta esteja vindo agora para essas pessoas, né? Não, sem dúvida, mas ao mesmo tempo, né, Wilson, a gente vê uma questão que é a questão da solidariedade, como você bem disse, que, olha, tá a coisa mais linda desse mundo, né? Que orgulho de ser brasileira. Porque eu tô vendo, sabe, esse povo ajudando o humano, ajudando animais de todas as espécies, resgatando porquinhos, resgatando vaquinhas, né? Resgatando os cavalos. Então, assim, outro dia estavam ajudando um jacaré que foi parar no meio do rio Guaíba, ali na cidade. Então, assim, é muito bonito de ver isso, né? É muito bonito de ver que muita coisa foi resgatada nessa hora. Mas aí eu me pergunto, precisa ser pela dor? Não dá para ser pelo amor, né? Tá muito bonito, sim, de ver todo mundo se unindo em função, né, das pessoas e dos animais que precisam no Rio Grande do Sul, mas precisava ser dessa forma, né? Precisava chegar a esse ponto, né? Então, assim, eu acho que é o momento da gente repensar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ideias, parar com tanta, sabe, maledicência, sabe? Quem ajuda é criticado, quem não ajuda também é criticado, né? Um monte de mentiras que estão se contando. Não é hora, gente, para isso, pelo amor de Deus. Não é hora. É hora de nos unirmos em mente e coração, né? Para levarmos as melhores energias para eles, mesmo que a gente não esteja lá, né? Lembrei muito do Padre Paulo, que ele é gaúcho, né? Eu falei, meu Deus, tenho amigos gaúchos também que não estão em situações difíceis, mas tiveram que sair de suas casas também, né? Mas, caramba, será que não é hora da gente pensar, né? E parar com essa maledicência toda, com essas maldades todas? Falei, vamos parar, né? Criticar porque socorreu um cavalo, porque não gosta da pessoa, pelo amor de Deus, sabe? Vamos menos, né? Que a gente possa realmente se entregar nesse momento ao amor, à solidariedade, né? Ao esquecimento e ao perdão, né? Esquecer as faltas que cometeram conosco e a gente também esquecer as faltas que a gente comete, né? Que às vezes nos impede de agir, né? A gente precisa aprender também. Perdoar não significa que a gente não vai ter que refazer, né, as nossas atitudes ou não vai ter que reparar os nossos erros. Não é isso. Mas eu lembro muito, né, tenho lembrado muito da frase do Chico: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos nós podemos começar de novo, fazendo um novo fim. Que a gente possa seguir essa frase tão singela, mas tão importante, né, Wilson? Eu acho que por hoje, acho que a gente conseguiu passar o que a gente queria, né? Sim, que todos reflitam realmente sobre tudo que a gente falou aqui na noite de hoje, né? Que fique claro, né? Só para não causar, pô, vocês estão fechando os olhos, né, para o que está acontecendo lá, vocês não estão sendo caridosos de jeito nenhum, né? As nossas reflexões aqui em relação às emanações, né, de energias por conta, né,
do consumo excessivo de carne. Isso ocorre em vários lugares, não é só lá. É que agora aconteceu, né, uma tragédia gigantesca, né, concentrada, né, como a Ivani falou, num lugar, curiosamente, né, entre aspas, só num lugar. Né, quem estava para cima, quem estava para baixo, quem estava do lado não foi afetado, foi concentrado num lugar. E a gente sabe que, infelizmente, né, por conta, né, do não respeito, claro que não são todos, né, o padre Paulo César é uma excelente exceção, mas por conta, né, do excessivo consumo de carne, o excessivo desrespeito aos animais, uma hora a conta iria chegar de alguma forma. Você falou, tinha que ser pela dor. Nós ainda vivemos, né, Ivani, no mundo de provas e expiações. Então, infelizmente, a gente ainda precisa enfrentar, às vezes, uma situação dificílima para a gente aprender. A gente não fala que no meio espírita as pessoas só vêm pela dor, não vêm pelo amor. Agora foi mais uma situação muito maior, uma proporção muito maior. As pessoas estão aprendendo da forma mais dura possível, né, que o respeito à natureza, o respeito a tudo e a todos precisa ser feito. Tomara que depois que tudo isso passar, realmente fiquem as lições, fiquem as reflexões para todos os envolvidos, até para quem está de fora, porque também precisa parar e refletir sobre as suas atitudes. Vani, quero mais uma vez te agradecer pelas reflexões, pelo bate-papo da noite de hoje. Que Jesus sempre te ilumine, sempre te dê as boas inspirações, para que você possa trazer para a gente essas lições, esses ensinamentos. E como um último pedido, antes de você falar um pouquinho mais aí no final, você poderia fazer... Eu sei que você não vai ter vergonha de fazer a prece final, então eu posso pedir para você fazer. Se fosse o Marcel, talvez ele não... Talvez, acho que com jeitinho ele faria, né? Mas você falou que ele tinha vergonha, mas com você... Que nem pensar, viu? Acho que você não vai se recusar a fazer isso, né? De jeito nenhum, mas o Marcel ia, com certeza, viu? Mas eu que agradeço, isso é uma honra estar aqui com vocês sempre, né? Eu falei, é uma grande oportunidade que você me dá, né? Eu brinquei com ele, mas é sério, tá, gente? O Wilson, ele me deixa mais inteligente. É Não, sim. não Ele mesmo. perguntou se eu queria fazer uma palestra. Falei, não, vamos fazer junto, porque você me deixa mais inteligente, é verdade, viu? Mas olha, é verdade, tá, gente? Não é brincadeira, não. Mas que a gente possa usar isso para pensar, né, Wilson? Para rever as nossas atitudes, os nossos pensamentos, né? Que as nossas vibrações também são muito importantes, né? E eu quero pedir licença a você para a gente fazer uma vibração especial, pelo Rio Grande do Sul, né? Que ainda vão ter muitos desafios aí pela frente e que a gente possa seguir esse exemplo desses animais tão lindos, né? Esse exemplo que o plano espiritual nos deixa também. Repito, gente, eu não tenho dúvidas que o caramelo e aquele cavalo ali, como outros animais também, foram ajudados e muito pelo plano espiritual para resistirem esse tempo todo, para serem resgatados. Ou seja, não chegou a hora, não vai, né? É isso que eu chego à conclusão. Não chegou a hora, não vai. Então, que a gente possa, em amizade também ao nosso querido companheiro, o Padre Paulo, que a gente possa nesse momento, Senhor, agradecer primeiramente por tudo que nos tem dado, agradecer por estarmos vivos, por estarmos bem, por estarmos com saúde, pedir por todos nós, pelos nossos animaizinhos, mas principalmente, Senhor, pedimos a sua permissão para pedir por esses nossos irmãos, companheiros de jornada, irmãos humanos, irmãos animais, os socorristas que trabalham pelos humanos, os socorristas que trabalham pelos animais, que todos, Senhor, possam receber a sua misericórdia, que possam ser amparados, confortados, né? Estimulados a reaver, a renovar as suas esperanças num futuro melhor. Que com tudo isso, Senhor, que eles possam ter a certeza de que não estão sozinhos, que estamos com eles, se não fisicamente, estamos em pensamento e oração, que os espíritos amigos, esses espíritos de luz que cuidam do planeta, principalmente o nosso Mestre Jesus, estão também com eles no Rio Grande do Sul. Sabemos que Jesus, Senhor, pode estar em toda parte,
Pedimos também a Francisco de Assis que ajude os animaizinhos desamparados, também as pessoas, porque sabemos que Francisco de Assis também ajudava as pessoas. Porque ele sabia, Senhor, ele tinha verdadeira compreensão das suas leis, que somos todos irmãos, fazemos parte de uma mesma família, porque somos filhos de um mesmo Pai. Portanto, Senhor, agradecendo por tudo que nos tem dado e pedindo que envolva todos nós no seu amor, pedimos mais uma vez a sua misericórdia para com os nossos irmãos e companheiros de jornada do Rio Grande do Sul, e a todos os seus familiares, amigos e animais que lá residem e que tanto necessitam da nossa ajuda e da proteção da espiritualidade amiga. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado mais uma vez, Ivani, e obrigado a vocês que nos acompanharam na noite de hoje e mais esta live aqui do Jefa Sorocaba. Quinta-feira nos vemos lá no centro ou até a próxima. Aliás, amanhã nos vemos no nosso Evangelho no Jefa, né, às 9 horas da noite, na quinta-feira presencialmente ou na terça-feira da semana que vem em mais uma live do Jefa. Grande abraço, pessoal, fiquem com Deus.